planejamos, já sabemos qual é o nosso objetivo, planejamos, sabemos o quanto que vamos investir no background, no contexto todo do artigo. Agora vem a hora de escrever. Aí a gente começa do início. Então, componentes iniciais. De novo, a parte mais difícil é o fluxo. Quem são os componentes iniciais? O título, junto com os autores, né? O resumo e a introdução. Esses são os componentes iniciais que eu vou falar agora. Tá? Depois a gente segue com contexto, trabalhos relacionados, soluções, avaliações, mas tudo é uma sequência. Então, eu vou apresentar os componentes individualmente, mas eles seguem na sequência nesse fluxo. O título. O título é a chave. Tá ali a mocinha segurando uma chave. A referência principal do trabalho de vocês é o título. O título é tudo. Tá? É a chave para ser referenciado. Sim, né? Porque daí quando o Jean for fazer uma solução melhor do que a que eu apresentei, ele vai referenciar o meu trabalho. Então, ele vai referenciar o meu trabalho pelo título do meu trabalho. Ele só vai saber que o meu trabalho é relevante para ele se o meu título for interessante, se ele conseguir identificar. Não adianta ficar falando, sei lá, de ABC quando o título devia ser XYZ. Vou dar exemplos daqui a pouco. Tem que refletir o conteúdo do trabalho. Claro, curto e correto. Os 3C. Claro, curto e correto. É um nome, não é uma frase. É um título, é um nome. Tá? E geralmente original. Não necessariamente a primeira coisa é escrever. Por isso que diz ali, primeira coisa é se escrever, ponto de interrogação. Não sei. Às vezes o título vem lá no meio do trabalho, vem a luz para o título. Tá? Exemplos. Aí eu gosto de dar exemplos. Esses são todos trabalhos de brasileiros em diferentes contextos. Tá? Eu gosto muito do concurso de teses e dissertações da SBC, da Sociedade Brasileira de Computação. Então, eu peguei alguns títulos de lá. Meu amigo Eli, que agora está na Microsoft Research. Unsupervised Information Extraction by Text Segmentation. 1, 2, 3, 5 palavras. By é preposição, não é palavra. 5 palavras. Dá para entender o que é o trabalho dele. Do Robson, que agora é professor lá na USP São Carlos. Data Mining in Large Sets of Complex Data. Dá para entender o que ele fez. Tá? Aqui um mais antigo, em português. Análise de dados de expressão gênica. Normalização de microarrays e modelagens de redes regulatórias. Esse já foge um pouco do meu conhecimento. Não, mas o mais legal é esse aqui. Esse aqui, Marcelo Negreiro. Ele fez doutorado na URGS, ele ganhou o Dissertation Award do Data em 2006. Low Cost BIS Techniques for Linear and Non-Linear Analog Circuits. Eu só entendi os circuitos analógicos, mas eu imagino que deva ser significativo para quem é da área. Minha amiga Vanessa, que agora está lá na Federal Fluminense. Updating Relations Through XML Views. Esse eu entendo perfeitamente, tudo que está ali eu entendo. Tá? Um outro mais antigo, ganhou o Best Paper lá em 2013 da SBBD. Operadores de seleção por similaridade para sistemas de gerenciamento de bases de dados relacionais. O título é a chave. Tá? O título reflete o trabalho. E o título é curto. Fora esse aqui que tem os 2 pontos ali, a explicação inteira, é curto. Tá? Utilizar um nome ajuda. Vocês gostam do Garfield? Eu adoro Garfield. Todo mundo conhece Garfield, né? Tá. Senão não faz muito sentido. I do have a name, you know? Pá! O John tá lá bem feliz falando no blog dele, o meu gato, o meu gato, o meu gato. O Garfield fica irado. Eu tenho um nome, sabia? Pá! Ajudar um nome ajuda não. Utilizar um nome ajuda. Clássicos e novos clássicos. Todo mundo estudou o modelo ER na graduação. Sim. Cadê os meus ex-alunos batendo cabeça? Sim, professor, eu lembro. Quais são os elementos do modelo ER? Tá bom. Faz de conta que eles responderam. Tá. O bom é que a gravação não dá para ouvir o público, né? Então, na gravação vai ficar bonito. Eu vou cortar essa parte, né? Então, olha só. Utilizar o nome ajuda. Clássicos e novos clássicos.
Modelo ER. Olha o título do artigo que introduz o modelo ER. The Entity Relationship Model. 2 pontos. Toward blá blá blá. Do Peter Shane, lá antes de eu nascer. Antes de vocês nascerem também. Martin Cubes. Pessoal de computação gráfica adora o Martin Cubes. 2 pontos. Blá blá blá. Artigo de 87. BERT, um dos primeiros algoritmos de mineração de dados que colocou o estado, definiu o estado da arte de mineração de dados. BERT, 2 pontos. Big Table MapReduce. Nome, 2 pontos. E o que aquele nome faz? Ajuda. Tá? Então aí, utilizar um nome, dar um nome para o que vocês estão fazendo é legal. Tudo bem, esse é o título. Agora vem os autores. É a vida. A vida de trabalho em grupo não é fácil. Trabalho em grupo, na hora de escrever um artigo, é uma faca de 2 gumes. Tá? Não tem ordem certa, não tem ordem definida, pré-definida. Tá? O que é certo é o seguinte, tem que ser o nome completo, tem que ter a filiação e e-mail. O que é filiação? Não é o nome do pai e da mãe de vocês. Vocês estão rindo, né? Eu já recebi um artigo que dizia lá, filiação, 2 pontos, o aluno botou o nome do pai e da mamãe. Não. Não é o nome do pai e da mãe. Qual é a filiação? A universidade. O departamento. Essa é a filiação. Aí o e-mail. Para a ordem dos autores, não tem regra. 3 autores. Qual que é o certo? Primeiro, está ordenado pelo quê? Primeiro nome, André, Bento e Carlos. Segundo, está ordenado pelo quê? Sobrenome, Costa, Muniz e Silva. Terceiro, está ordenado pelo quê? Foi sorteio, professora. Não, não foi sorteio. O primeiro é o aluno que é o dono da tese, tipo assim, aquele trabalho saiu da tese dele. O segundo é o bolsista de iniciação científica, a maioria de vocês. E o último é o orientador. Sim? Ah, professora, como é que eu decido? Com o seu orientador. Decida com o seu orientador. O orientador aí geralmente tem... E quando é trabalho em grupo que envolve outros alunos e outros orientadores, aí é que o negócio fica legal. Aí vocês não decidem nada, vocês deixam o orientador decidir. O que o orientador decidir, tá bom. Se livrem, é uma decisão a menos na vida de vocês. Tá? PhD Comics. PhD Comics, conhecem PhD? Ah, eu pulei o artístico. O que é o nome completo? O que é o artístico? O meu nome completo é Mirela Moura Moro. Como é que é o nome artístico? É Mirela M. Moro. Todos os meus artigos, eu desejo que todos os meus artigos estejam como Mirela M. Moro. Não que eu não goste do nome da minha mãe, mas eu resolvi usar um nome artístico. Sim. Aí, nós brasileiros, agora tem a nova lei que tem que botar os 2 sobrenomes do pai e os 2 sobrenomes da mãe, e aí vocês vão ficar com nome, aí nome composto, né? Geralmente é nome composto, mas vai... A primeira linha inteira do artigo vai ser o nome de uma pessoa. Vocês podem reduzir e adotar, mas adotem um e usem sempre aquele um, para não confundir as bibliotecas digitais que vão organizar todas as publicações de vocês. PhD Comics, todo aluno de pós-graduação tem que assinar PhD Comics e tem que ver lá o que eles fazem. Aí é a versão PhD Comics para dar crédito a quem merece, na lista de autores. Esse eu vou ler, porque eu acho que está pequenininho, o pessoal lá de trás não vai conseguir ver. Mas vamos lá. O cara que aparece em primeiro. O primeiro autor é o estudante de pós-graduação sênior do projeto. Ele fez as figuras. O segundo autor é o aluno de pós-graduação no laboratório, que não tem nada a ver com o projeto, mas ele foi incluído porque ele ou ela estava sempre ali ao redor durante as reuniões do grupo. Vira o segundo autor. Terceiro autor. Ele é um aluno de primeiro ano que, na verdade, fez os experimentos, fez a análise, escreveu o artigo inteiro e acha que ser terceiro autor é justo.
muita bola mesmo, reservado para os alunos de graduação e para o pessoal de apoio técnico. O penúltimo é o assistente o assistant professor, né, o professor adjunto, que é ambicioso, ou ele é o pós-doc que, né, instigou a ideia para o artigo. E o último, né, é o head honcho, né, é o big boss. Tá? Ele não leu o artigo, mas, hey, ele conseguiu dinheiro e o nome famoso dele vai garantir que o artigo seja aceito. Então, ele fica lá pronto. Então, essa é a versão PhD Comics da Ordem dos Autores. Na dúvida, pergunta para o orientador. Deixa o orientador decidir. Tá? Passe o pepino para o orientador. Tá? Então, vamos lá. Decidimos o título, decidimos a ordem dos autores. Agora vem o resumo. Resumo é importante. O resumo, para quem nunca viu, é um parágrafo de 150 a 250 palavras e é uma propaganda, é um trailer do artigo. Vocês podem imaginar que ele é um trailer. Tá? É uma versão reduzida de um contexto maior. É um trailer. É 30 segundos de um filme de 2 horas e meia. Tá? Atrai ou não a atenção do leitor. Claro que a gente quer que atraia a atenção do leitor. Então, vamos lá. Resumo. Lembrem que isso é um fluxo. O resumo sempre informa, sempre menciona informações ou conclusões que estão no texto. Não tem referências bibliográficas. Referências bibliográficas é referenciar o trabalho de outras pessoas. O resumo geralmente é autocontido. Tá? Ele pode ser o primeiro a ser escrito. Por quê? Porque daí escrever o resumo ajuda vocês na etapa de planejamento. Ou ele pode ser o último a ser escrito, porque daí, por último, vocês vão ter uma ideia melhor, né, do que foi o projeto, de qual é a conclusão principal. Você decide. Tá? Desde que escreva o resumo. Ou pode escrever no início do planejamento e depois revisa ele quando tiver terminado. Pode ser também. O resumo é o problema e uma boa solução. Contra-exemplo, está aí o Garfield. Ele tem um problema, ele deu uma solução, só que a solução não é boa. O resumo não é assim. O resumo fala do problema e ele fala da solução, que é boa. Primeira sugestão. Vejam, é uma receita de bolo, gente. Eu digo até quantas linhas tem que colocar. Quantas xícaras de farinha tem que ter? Então, eu coloco quantas linhas tem que ter. 1 ou 2 linhas para cada um desses itens. Nessa ordem. Tem que botar ali nessa ordem. Qual é o escopo? Quais são os principais objetivos? Qual é o principal resultado ou conclusão? Gente, receita de bolo. Por exemplo, meu artigo do www 2006. 1 ou 2 linhas para cada. Qual é o contexto? Resumos estruturais. Qual é o problema? A gente investiga a aplicabilidade do blá blá blá. Tá ali o problema. Qual é a avaliação? A nossa avaliação revela que blá blá blá. Com prosa, contexto, problema, solução e avaliação. Tá aí. Esse é o resumo. Os slides estão todos online, né? Eu já falei, então vocês sintam-se à vontade para depois ler cada uma dessas coisas. Eu não vou ficar lendo aqui com vocês, senão a gente não termina hoje. Sugestão 2. Ah, professora, esse resumo está muito pequeno, meu artigo tem que ter mais. Tá, então para os que querem escrever mais. Tem gente que nasce com o dom da escrita, né? E gosta de escrever, escrever, escrever. Então, vamos lá. Um resumo para quem quer escrever mais. 1 a 3 linhas para cada item. Contexto, veja que é tudo com prosa. Ó. Começa com o contexto, o geral e o específico. Depois vem a questão, o problema sendo investigado, que é o propósito do trabalho. Pode falar um pouquinho dos outros, né, do estado da arte. Por que precisa de uma solução nova melhor? Bem, a solução, o nome que vocês deram lá, batizaram a criança, deram o nome para ela. O nome da proposta, qual é a metodologia básica, sem detalhes, porque os detalhes vão estar no artigo. Quais características respondem às questões iniciais? E depois uma interpretação dos resultados. Bem maior. Então, vamos lá. Por exemplo, isso aí tudo é um parágrafo só, né? Eu quebrei em frases para melhorar a apresentação, mas é tudo um parágrafo só. Do artigo do SBBD de 2006. Contexto, a web. Problema,
Os dados estão presentes em textos semi-estruturados. Solução. Olha o nome ali, HMM, Hidden Markov Models. O estado da arte. Ao contrário dos outros trabalhos baseados em HMM, a gente faz blá, blá, blá. Então, ele falou dos outros trabalhos aqui. E ele fala o que ele está fazendo de diferente. E depois em avaliação. Os nossos experimentos mostram que, com prosa, com texto, problema, solução e avaliação. Tem o estado da arte ali no meio, mas... Outro. Meu artigo do VLB de 2007. Bonitinho. Contexto geral. Publish, Subscribe, Applications. PubSub. Contexto específico. XML. XML PubSub. Problema. O número de documentos e consultas cresce. O estado da arte. As soluções atuais são limitadas. Qual é a solução? Box Filter. Vejam, nomezinho bonitinho, né? Tem o Roxam, tem o Box Filter. Eu sou boa para dar nomes. Aí, como é que é essa solução? O Box Filter é baseado no blá, blá, blá. E a avaliação? A nossa avaliação experimental mostra que, com prosa, contexto, problema, solução, avaliação. Outro, um que não é meu, o do BIRT. Do BIRT eu já falei para vocês. Tá aí, contexto, problema, estado da arte, solução, método, com as suas vantagens, avaliação. Outro, do Hagavan, para não dizerem que eu só falo de banco de dados e mineração de dados. Esse artigo é da área de redes de computadores e é excelente, excelente, excelente. Contexto, Cloud-Based Services. Problema, Provisioning Accounting for the Resource Usage, blá, blá, blá. Solução, esse artigo apresenta a implementação e o projeto do blá, blá, blá. Como assim? A nossa abstração faz blá, blá, blá. E qual é a avaliação? Os dois projetos que eles propuseram lá têm menos de 3%, enfim. Redes de computadores. Sim? Agora ficou todo mundo, eu esqueci que esse era o último. Tá, convenci todo mundo. Tá aí a fórmula do bolo. Não inventem outra, time que tá ganhando a gente não mexe. Fizemos o título, fizemos os autores, fizemos o resumo, segue o fluxo, introdução. Qual é? Todo mundo viu Lost, né? Tá, então tá bom. Qual é a intersecção entre o Lost e o artigo que vocês estão escrevendo? Apesar de ambos serem bem escritos, há controvérsia se Lost foi bem escrito, mas enfim, viram o final do Lost? Entenderam o final do Lost? Então, há controvérsia se foi bem escrito. Tá? Mas assim, a interseção é zero. Tá? Porque a introdução introduz. Esse é a primeira tirinha do Garfield. Primeira tirinha do Garfield. Introdução, introduz. O que é o John? A gente sabe. O nome dele é John Arbuckle. Ele é um cartunista. Ele tem um gato. Introdução, introduz, gente. Tá ali. O gato se chama Garfield. E o John acha que tá ali para entreter os outros. Qual é o interesse do Garfield? Feed me. Tá? Introdução, introduz. A partir daí, a gente sabe o que são os personagens. Introdução, introduz. Introdução. O artigo não é uma obra de suspense. Um artigo não é Lost que vocês não sabem o que está acontecendo o tempo inteiro. O artigo é o contrário. E o Lost, você chegar no último capítulo e continua sem saber o que está acontecendo. A gente pode discutir depois no cafezinho as teorias do Lost. Mas, não é um livro de suspense no qual o leitor só descobre o que realmente está acontecendo no capítulo final. Tá? Os livros do Dan Brown, todo mundo adora, Código da Vinci, lá. Aquilo é um estilo. As ideias só se juntam no final, na última página, que tu vai descobrir lá que o livro que ele está falando é a Bíblia. Ops, desculpa, spoiler. Spoiler alerta. Tá? O artigo científico não, gente. Os meus alunos já estão acostumados que eu volto e meia dou spoilers, né? E esse semestre vai ter Game of Thrones, coitados. Eles vão sofrer com meus spoilers em aula. Alguém aqui vai fazer as minhas disciplinas? Não. Ai, nossa, tá. Preparem-se.
Então, assim, ó, não é um livro de suspense. Desde o início, desde o resumo, desde a introdução, o leitor sabe o que está acontecendo no artigo e sabe onde vocês vão chegar. Desde o início, sabe o fim, entendeu? Por isso que tem aquele parágrafo lá falando, a nossa avaliação experimental mostra que aquilo é o fim, é o spoiler do fim, certo? Então, uma introdução bem escrita é fundamental e é uma afirmação, uma reafirmação estendida do conteúdo do resumo. Lembrem do fluxo, o que está no resumo vai para a introdução, é um fluxo, tá? O erro mais comum é não colocar as contribuições, deixar implícito, achar que é óbvio. Aí eu coloco ali, óbvio não é ciência, é senso comum. A gente está falando de artigos científicos, certo? Ciência. Novos conhecimentos. Não é óbvio, nada é óbvio. Tá? Então, se deixar implícito, porque, não, professora, aí vai ler, ele vai entender. Não vai. Tá? Então, assim, ó, em algum lugar na introdução, adicionar exemplos. Exemplos é sempre bom. Tá? Olha quantos exemplos eu já fiz até agora. Exemplo é sempre bom. Tá? Como o seu trabalho pode ser empregado? Onde o seu trabalho pode ser empregado? Quais são os contextos? Quais são as aplicações que podem tirar vantagem do trabalho? Quais problemas práticos o seu trabalho resolve? Caminhar em grafo, fazer travessia de grafo, é útil quando? Travessia de grafo. Útil quando? Na prática. Ei, gente! Todo mundo sabe o que é um grafo, né? Tá. Me diz aí uma aplicação que quem tem carro usa todo dia e que usa travessia em grafo. Projetar o melhor caminho, GPS. O que é o GPS? O GPS é um cara que caminha em cima de um grafo. Qual grafo, professora? Como assim? Eu não estou enxergando um grafo. O que é o mapa da cidade? É um grafo que tem que levar da casa de vocês para o UFMG. Não, da casa... não precisa, né? Tá, mas imagina, esse é o caminho que tem que fazer. Sai de um nodo, que é a casa de vocês, vai para outro nodo, que é no UFMG. Economizando o quê? Os GPS da Garmin têm duas otimizações. Ele pode otimizar o tempo, ele pode otimizar a distância. Vejam, aplicação real de travessia em grafo. Não? Estão emocionados? Ficaram emocionados agora? Tá? Então, isso que vocês têm que fazer, trazer para a vida real o trabalho de vocês. Então, vamos lá, ó, de novo, receita do bolo. Sugestão 1. 1 ou 2 parágrafos por item. 1 ou 2 xícaras de farinha. Identifica a área de interesse, o contexto, lembra? A gente já falou do contexto. Pega lá as palavras do título, o contexto deve estar lá. Faz uma revisão do estado da arte, pode ser, ajuda no contexto. Ó, o problema de travessias em grafo, já tem essa e essa e essa solução. Tá? Qual é o propósito, qual é a hipótese sendo investigada? Gente, olha que bonitinho. Copy-paste para o trabalho de vocês. O propósito desse trabalho é definir blá, blá, blá. Explícito. Não está implícito, está explícito. Ou, esse trabalho propõe 3 métodos para otimizar a travessia em grafos. A solução. Pode colocar lá qual é a característica fundamental, qual é a técnica, a metodologia, as vantagens, tá? E a organização. Então, vamos lá. Em resumo, outra sugestão. Contexto, motivação, problemas, trabalhos anteriores, quais são as limitações, dizer por que eles são ruins, por que o de vocês é melhor, lista de contribuições, resultados principais e organização. Professora, eu não entendi. Então, vamos lá. Vamos lá para o artigo do Ragavan no SIGCOMM, redes de computadores. Vamos lá. Começa com o contexto. Qual é o contexto? Olha que bonitinho. Yesterday's version of distributed computing was blá. Ontem era assim, hoje é assado. E isso tudo é apenas o começo. Por exemplo, Google Documents. Todo mundo sabe o que é o Google Documents. E é o início de uma tendência muito maior. Deu, gente? Tá aí, esse é o contexto. O ontem e o hoje é só o começo, aplicação real. Esse é o contexto. Depois vem o problema, ó, com prosa, problema. Uma das barreiras principais é blá, blá, blá. Por exemplo, a Amazon EC2 tem desafios técnicos
significantes, significativos, importantes, relevantes. Idealmente, se o mundo fosse cor-de-rosa, seria assim. Mas, na verdade, o que acontece é isso aqui. Então, ele detalha qual é o problema. Aí ele diz assim, ó, numa situação ideal, seria assim. Mas o que acontece é assado. Então, ele identifica qual é o problema na situação. Tá? Os trabalhos relacionados, né, aí vocês podem fazer, soluções atuais, propõem, blá, 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 mas não funciona por causa de yada, tá? Dá uma noção. Então, os trabalhos anteriores relacionados, nesse mesmo contexto, eles não resolvem o problema, ou apresentam soluções apenas para parte do problema, tá? Pode ser uma extensão de um trabalho anterior, então, assim, se vocês estão fazendo a continuação da minha tese de doutorado, tem que mencionar minha tese de doutorado lá. Pode ser uma frase para cada um desse trabalho, ou pode agrupar, ó. Como resposta para tal requisito, alguns trabalhos têm focado a questão de suporte a versões. Toda essa gente aqui. Entre esses, Goland, Zinner, blá, blá, blá. Então, eu digo aqui que todo mundo faz isso e esse trabalho aqui é especial por algum motivo, então eu falo mais dele. Solução. Fizemos o contexto, fizemos o problema, solução. São as contribuições principais. Por extenso, vai lá, ó. Considerando o contexto atual, esse trabalho propõe blá, blá, blá. Ou faz limitado por item, que é o do Raghavan, esse que eu estava falando para vocês agora há pouco, de redes de computadores, que eu acho genial. Ele vai lá, ó. Este artigo faz 3 contribuições principais. 2 pontos. Primeira, os serviços lá baseados em nuvem. Segundo, o projeto do não sei o quê. Terceiro, avaliação e metodologia. Cada um deles está em negrito, tem um ponto e tem um parágrafozinho explicando o que é aquela contribuição. Esse artigo ele é genial, ele ganhou o prêmio de melhor artigo, é genial do início ao fim. Tá? Vale a pena ler. Mesmo que vocês não entendam nada de computação na nuvem, vale a pena ler para ver o fluxo de ideias que ele usa. Tá? E aí a parte da organização, alguns autores gostam, alguns autores dizem que é óbvio, mas enfim... Várias introduções terminam com o restante do artigo está organizado da seguinte maneira. A seção 2 apresenta alguns conceitos básicos, a seção 3 detalha, a seção 4 apresenta, a seção 5 conclui o trabalho. Isso é opcional, tá? Mas ajuda, às vezes ajuda. Então, até aqui, a gente decidiu o título, tem lá nossas palavras-chave. A gente decidiu o resumo, são as palavras-chave elaboradas em linhas. A gente decidiu a introdução, que pega essas linhas e transforma em parágrafos. Até aqui a gente fez isso. O que tem nesses parágrafos? O contexto, os trabalhos relacionados, as soluções, que podem ser mais de uma, vocês podem apresentar uma e depois otimizar, a avaliação, e depois a gente vai terminar. Tá? Então, essa parte inicial foi o que a gente viu até agora. Agora a gente parte para o meio. Dúvidas, perguntas até agora? Pergunta é... a questão de usar a primeira pessoa no artigo. Primeira pessoa, geralmente, no plural, ou usar genérico. Né? Este trabalho apresenta, ou nós apresentamos neste trabalho. Isso é o gosto do freguês. Tá? As duas formas são aceitas em computação. As duas formas são aceitas em computação. Vocês podem fazer tudo na terceira pessoa, né? Este trabalho, esta avaliação, né? Ou vocês podem fazer na primeira do plural, geralmente, porque geralmente é mais de um autor, né? É raro ter artigo com um autor só. Então, nós apresentamos, nós introduzimos, nós avaliamos. Tá? Isso você decide. As duas formas são aceitas. Tá, a questão do nome. Um problema muito grande de bibliotecas digitais, que até o nosso laboratório aqui, o Laboratório de Bancos de Dados da UFMG, aqui do DCC, trabalha com isso, é desambiguar nomes. Tá? Então, tem as bibliotecas digitais, todo mundo conhece o Google Scholar, né? Tem o Google Scholar, tem BLP, tem Sightseer, tem várias bibliotecas digitais que vão agrupar lá todas as minhas publicações numa mesma página. Aí, se um artigo tá Mirella M. Moro, no outro tá Mirella Moura Moro, ele pode achar que são duas pessoas diferentes, mas as duas são eu, né? Então, assim, na hora de escolher, se vocês nunca escreveram nenhum artigo, vale a pena, faz uma consulta lá no Google Scholar, vê se tem lá, quantos José da Silva tem? Um monte. Tá? Meu amigo Altigran da Silva, quantos tem? Só ele. O Edileno de Moura, só tem ele, não tem outro. Então, se vocês têm um primeiro nome peculiar, bom para vocês, né?
Eu achava que o meu fosse, né, Mirella com 2 L's, mas não, tem várias outras Mirella com 2 L's. Tem uma que trabalha em genética, que volta e meia ela tá na minha página no Google Scholar e eu tenho que tirar ela de lá. Tá? Então, assim, ao gosto do freguês. Claro, né, vocês não vão mudar o nome de vocês, né? Não vão botar Prince. Prince não é nome artístico nesse sentido, né? Vão usar o nome de vocês, botar ponto em algum lugar. Tem gente que tira o D, por exemplo, porque daí na hora, sei lá, fulano de Oliveira. Tem gente que tira o D e fica só fulano Oliveira. Porque aquele D vai dar trabalho depois. Tá? Os da Silva também. Tem gente que tira o da e coloca só Silva. Nome e sobrenome. Tem gente que, para manter o nome do meio, coloca um hífen. Como se fosse Moura, hífen, Moro. Moura, Moro. Tá? Tem famosos que fazem isso. O Baeza Yates, por exemplo. Você vê o livro de recomendação de formação junto com o professor Berthier. Baeza, tracinho, Yates. Ele garante que o nome dele aparece completo sempre. Ricardo Baeza Yates. Sem B. Yates. Entendeu? Então tem várias técnicas assim que vocês podem usar.